Galera, primeira questão, vamos lá. Ano 2023, a banca é do TJAP, certo? Para a residência jurídica do TJ, certo? Tribunal de Justiça. Caso um Estado da Federação tenha criado por lei específica pessoa jurídica com autonomia gerencial, orçamentária e patrimonial, com personalidade jurídica própria, para o exercício da atividade típica da administração pública, a referida entidade da administração pública indireta é A. Uma empresa pública com personalidade jurídica de direito público. B. Uma autarquia com personalidade jurídica de direito público. C. Uma sociedade de economia mista com personalidade híbrida. D. Um órgão público sem personificação. E. Uma fundação com personalidade jurídica de direito privado. A, B, C, D ou E. E agora, hein, gente? Vamos iniciar o palpite. Um minutinho só, tá certo? A, B, C, D e E. Um minutinho valendo pontos. Valendo! Devia ter a opção não faço ideia. Chuta! Não faz ideia, chuta. Deixa eu ver se já deu tempo. Ainda não. Tá quase. Tempo esgotado. Tempo esgotado. Nem Joyce deu palpite. Olha só. E aí, galera? Qual dessas aqui vocês acham que é a correta? Vamos lá? Vamos ver? Uma autarquia com personalidade jurídica de direito público, hein, galera? Olha aqui os comentários. Gente, autarquia de todas as entidades de direito, como é que se diz, da administração indireta, ela é a que possui maior grau de autonomia, certo? Que ela também possui a autonomia administrativa e financeira de forma descentralizada. Artigo 5º do Decreto-Lei número 200/67, certo? Que mais a gente pode dizer aqui? Desses aqui, eu acho que o mais absurdo seria o órgão, né? Porque o órgão sem personificação. Eu acho que vai inclusive contra o enunciado da própria questão, certo? Deixa eu ver. Pessoa jurídica com autonomia gerencial. Se diz que é pessoa jurídica, ela tem personalidade jurídica, evidentemente. Tem até dizendo aqui, ó, com personalidade jurídica própria. Então a letra D não dá, né? Um órgão público sem personificação é totalmente absurdo, tá certo? Essa letra D era totalmente absurda, tá certo? A fundação, ela poderia ser, mas no caso não se fala a alternativa ao enunciado da questão. Ela dá as características justamente de uma autarquia, tá certo? A empresa pública com personalidade jurídica de direito público, a empresa pública ela pode ter personalidade jurídica de direito público, certo? Que mais? Autarquia, direito público, ok. Sociedade, economia mista com personalidade híbrida. Não, pessoal. A economia mista, ela tem personalidade jurídica de direito privado, tá certo? Não confunda, tá, pessoal? Essa questão da personalidade jurídica, certo? Não existe personalidade híbrida, certo? Ela é de direito privado, só que ela vai ter o quê? Capital público e privado, tá certo? O capital é que é misto, o capital é que é híbrido, tá certo? A personalidade não, ok? Então aqui estão nossos comentários. Dúvidas? Vamos para a questão número 2, então.
Questão 2. Questão 2, ano 2023, a banca NC-UFPR. O concurso é para assistente em administração da UFPR. Sobre os conceitos administração pública, direta e indireta, assinale a alternativa correta. Segundo a explicação da comissão de especialistas que sugeriu uma reforma da organização administrativa brasileira, a administração indireta é organizada com base na hierarquia e na desconcentração, sendo composta por órgãos sem personalidade jurídica. B. A criação e extinção de órgãos da administração indireta depende de lei de iniciativa do chefe do executivo. C. A organização e funcionamento da administração direta serão regulados por decreto. D. A administração pública direta envolve o conjunto de pessoas jurídicas de direito público ou direito privado criadas por lei para desempenhar atividades assumidas pelo Estado. E. A administração pública direta envolve o fenômeno da descentralização por serviços das atividades estatais, pois a pessoa política faz nascer, por lei, outro ente com personalidade jurídica própria. A, B, C, D ou E. Vamos criar o palpite com 1 minutinho para você responder. Questão 2. 1 minutinho, valendo. Ok, pessoal, tempo esgotado, vamos ver. Não houve palpites. O pessoal não está a fim de participar hoje, pelo que eu estou vendo. E aí, gente, qual dessas é a verdadeira? Capciosa, viu essa questão? Vamos à resposta? Manda. Letra C. Organização e funcionamento da administração direta serão reguladas por decreto. Gente, essa é uma questão que, de acordo com minhas fontes, ela era passível de anulação, certo? Por quê? Porque essa letra C, ela está baseada no artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal, a linha A, certo? Qual é o problema aqui? É porque esse dispositivo, ele fala especificamente da competência privativa do presidente da República, certo? E a questão, ela é mais genérica, certo? Organização e funcionamento da administração direta serão regulados por decreto, tá? Se
fosse pela letra da lei, ela estaria em pleno acordo com o artigo 84 para o Executivo Federal, mas o municipal estadual não, certo? A questão ela não está muito bem formulada, certo? Só que pelo processo de eliminação, a gente consegue chegar à letra C como verdadeira. Por quê? A letra A ela está errada. Por quê? Porque ela se refere, na realidade, à administração direta e não indireta. Olha só. Segundo a explicação da comissão de especialistas que sugeriu a reforma da organização administrativa brasileira, a administração indireta é organizada com base na hierarquia. Não, a hierarquia é coisa da administração direta, tá certo? Desconcentração é coisa de indireta, beleza. Sendo composta por órgãos sem personalidade jurídica. Não, isso aqui é uma característica da administração direta, tá, pessoal? A letra B, ela está errada, pois os órgãos pertencentes à administração indireta são subordinados à respectiva entidade, sendo sua extinção e criação de competência dos chefes das entidades. Olha o que diz a B. A criação e a extinção dos órgãos da administração indireta dependem de lei de iniciativa do chefe do executivo, certo? Se fosse da administração direta, estaria correto, tá? Por quê? Porque os órgãos da administração direta, eles estão subordinados ao chefe do executivo, realmente, tá? Mas aqui ela está falando da administração indireta. A administração indireta também tem órgãos, né? Aquele exemplo que eu dei do NEABI, por exemplo, certo? Lá do IFRN, onde Joyce trabalha, certo? O NEABI, ele pode ser extinto por quem? Pelo chefe da administração indireta, tá certo? C, tá correta, a gente já viu. Letra D. D, ela tá errada, pois na administração direta não existe pessoa jurídica de direito privado, certo? Na direta, somente em algumas modalidades da administração indireta. E olha o que é que diz a letra D. A administração pública direta envolve o conjunto de pessoas jurídicas de direito público ou privado, né? Então, só até aí já está suficiente para a gente perceber o erro, certo? Gente, na administração direta, nós temos os entes federativos e os órgãos pertencentes a estes entes, tá certo? Então, não pode haver pessoa jurídica de direito privado, somente direito público, certo? E letra E, a administração pública direta envolve o fenômeno da descentralização. A gente já viu que não é, certo? A direta, ela trabalha com centralização de serviços, tá certo? Aqui seria o que? Administração indireta, pois a pessoa política faz nascer por lei outro ente com personalidade jurídica própria. Seria, no caso, a indireta, certo? Aqui estão nossos comentários. Dúvidas? Nenhuma? Pois então vamos para frente. Questão 3, Banca NC UFPR do ano 2023. Assistente de administração para a UFPR. Com base no conceito de descentralização na organização da administração pública. Chega, eu esqueci, acho que de marcar aqui. Pronto. Com base na organização da administração pública, assinale a alternativa correta. Descentralização é o conceito que envolve a distribuição das competências de uma para outra pessoa física ou jurídica, caso em que não se mantém entre essas pessoas relação de hierarquia. B. A desconcentração e a descentralização não têm como propósito a racionalização do desenvolvimento e da prestação de atividades do Estado. C. A descentralização é a repartição de funções entre vários órgãos despersonalizados de uma mesma administração e sem quebra de hierarquia. D. O objetivo da descentralização é descongestionar, ou seja, tirar do centro um volume grande de atribuições para permitir um desempenho mais adequado e racional. E.
Na descentralização não há criação de outras pessoas jurídicas, mas há atribuição de determinadas competências a serem distribuídas dentro de uma única pessoa jurídica. A, B, C, D ou E. Vamos para a questão 3. Vai abrir agora. Vou chutar, viu? Pode chutar. Um minutinho. Palpite na tela, valendo! Não apareceu aqui. Vai aparecer. Apareceu já. Aqui não. Aparece lá no cantinho, lá em cima. Não é com F5 aqui. Ah, apareceu. Acontecendo agora. Oxi. Questão 3 não tá aqui não. Questão 3, vê todos. Questão 3. Foi? Foi? Foi. Ok, pessoal. Joyce foi na letra E. Descentralização não há criação de outras pessoas jurídicas, mas atribuição de determinadas competências a serem distribuídas dentro de uma única pessoa jurídica. Qual é a resposta correta? Vamos ver. Letra A. Ixi, era a letra A. Letra A. Vai. Questão difícil, questão complicada, certo? Vamos entender. Para entender melhor, pessoal, a gente pega essa doutrina, tá certo? De Pietro, certo? Que fala o seguinte: descentralização é a distribuição de competências de uma para outra pessoa, física ou jurídica. Difere da desconcentração pelo fato de ser uma distribuição interna de competências, ou seja, distribuição de competências dentro da mesma da pessoa jurídica. Sabe-se que a administração pública é organizada hierarquicamente, como se fosse uma pirâmide, em cujo ápice se situa o chefe do executivo. As atribuições administrativas são outorgadas aos vários órgãos que compõem a hierarquia, criando-se uma relação de coordenação e subordinação entre uns e outros. É feito para descongestionar, objetivo da desconcentração, desconcentrar, tirar o centro de volume grande das atribuições para permitir seu mais adequado e racional desempenho. A desconcentração liga-se à hierarquia. A descentralização supõe-se a existência de pelo menos duas pessoas, entre as quais se repartem as competências. Existe sim a possibilidade de atingir pessoas físicas e jurídicas de direito privado e até mesmo pessoas físicas, certo? Se for a descentralização por delegação, nas modalidades de permissão e autorização, tá? Então, gente, desconcentração e a descentralização não tem como propósito racionalização? Não, está errada. A descentralização é a repartição de funções entre vários órgãos despersonalizados de uma mesma administração sem quebra de hierarquia? Não, certo? O objetivo da descentralização é descongestionar, ou seja, tirar do centro do volume grande de atribuições para permitir um desempenho mais adequado e racional, certo? Aí é o que? Desconcentração, certo? Na descentralização, descentralização ela fala o quê? Na letra C. Era para ser o quê? Desconcentração. Aqui era para ser desconcentração também. Na descentralização, não há criação de outras personalidades jurídicas. Pelo contrário, há. Certo? Aqui seria o quê? Desconcentração. Tá certo? Dúvidas? Vamos para a próxima. Penúltima deste bloco, 2023, CESP, concurso de analista fazendário municipal especializado em direito, da Cefim
de Fortaleza. Acerca da organização da administração, dos poderes e dos atos administrativos, julgue o item a seguir. A descentralização consiste na distribuição interna de competências no âmbito da mesma pessoa jurídica. As atribuições administrativas são outorgadas aos vários órgãos que compõem a hierarquia, criando-se uma relação de coordenação e subordinação entre uns e outros. Certo ou errado? V ou F? Vamos ver agora. Palpite para a questão 4. Um minutinho. Palpite na tela, valendo! Ok, olha só, 50-50, tivemos 2 votos. Joyce acha que está certo e Manu acha que está errado. Seja bem-vinda, Manu! Que bom que você está aqui participando conosco. E aí, vamos ver? Quem das duas está certa? Manu está certa porque disse que estava errado, se é que vocês me entenderam. Vamos lá, ganhou pontinhos aí, Manu. Parabéns, muito bem. Já já vai poder resgatar aí um material à sua escolha, viu, Manu? Olha que bacana. Pessoal, preste atenção. Onde é que está o erro aqui? Essa questão, esse texto, ele fala sobre desconcentração e não descentralização, certo? Então, olha só. A descentralização consiste na distribuição interna. Pronto. Você só precisa ler até aí para saber que está errado. Tá certo? A descentralização, ela cria uma entidade, certo? Voltada para a administração indireta, tá certo? Quem cria a distribuição interna é a desconcentração, tá certo? Tirando esse detalhezinho, o resto está correto, certo? Claro, com relação à desconcentração aqui, tá certo? Dúvidas? Comentários? Gostou da minha caneca, Manu? Olha. Vamos para a próxima? Última deste bloco. Depois do intervalo vai ter mais, com certeza. Outra da CESP. Analista fazendário municipal especializado em direito na Cefim Fortaleza, Ceará. Acerca da organização da administração, dos poderes e dos atos administrativos, julgo o item a seguir. Compõe a administração indireta no direito positivo brasileiro, as autarquias, as fundações instituídas pelo poder público, as sociedades de economia mista, as empresas públicas, as subsidiárias dessas empresas e os consórcios. Certo ou errado?
Vamos lá. Questão 5. Certo? Errado. Um minutinho para você responder. Na tela, valendo! Você precisa. Essa é outra? É outra sim. Tempo esgotado, pessoal. Olha, temos aqui 2 votos para certo e 1 voto para errado. E agora? Será? Atenção. Está certo! Gente, aqui tem uma pegadinha, viu? Inclusive, essa questão gerou uma polêmica muito grande, certo? Com relação aos consórcios, tá certo? Os consórcios é um tipo que é muito controverso na doutrina administrativa, porque parte da doutrina considera que ele faz parte da administração indireta e outra parte considera que ele não faz parte da administração indireta, tá certo? Há quem diga que essa questão poderia ter sido anulada, mas ela acabou não sendo. Por isso eu coloquei aqui até para a gente poder falar sobre essa questão dos consórcios, tá certo? Então veja só esses comentários, como é interessante. O consórcio público de direito privado, ele tem a criação autorizada pela lei dos entes federativos instituidores e sua personalidade jurídica é adquirida mediante o entendimento dos ritos da legislação civil. Por isso, entende-se que o consórcio público, ele assume a forma da associação pública, ou seja, o consórcio ele, em tese, seria uma associação pública. Quando ele for o quê? Instituído como pessoa jurídica de direito público. Só que o consórcio, ele também pode ser instituído como pessoa jurídica de direito privado, certo? Então, nós temos uma verdadeira confusão na doutrina aí, tá certo? E como se não fosse possível, como se não bastasse, ainda tem uma lei, a Lei 11.107 de 2005, certo? Cujo artigo 6º, parágrafo 1º, ele determina que o consórcio público adquire personalidade jurídica e que, quando ele adquire personalidade jurídica de direito público, ele integra a administração indireta. Mesmo assim, ainda tem parte da doutrina que considera que até o consórcio de direito privado também integra a administração indireta, certo? Então nós temos aí 3 tipos de doutrina, certo? Aquela que entende que consórcio nenhum faz parte da administração indireta, aquela que entende o consórcio público de direito público, né, com personalidade de direito público, ele integra a administração indireta, e aquele que entende que qualquer consórcio integra a administração indireta, certo? Não é comum esse tipo de questão cair em uma prova, porque é controversa, certo? Mas como vocês estão vendo aí, é possível, tá certo? Vamos lá, questão de número 6, certo? Uma questão aí de uma banca chamada Sustente. Não vi muitas questões dessa banca, mas whatever. Será que ela se sustenta? Não sei. O concurso era 2019 para analista de controle interno da Câmara de Igaraçu, Pernambuco. Eu já estive em Igaraçu. Cidadezinha bem bacaninha. Ainda sobre o tema administração direta e administração indireta, assinale a alternativa correta. O regime jurídico administrativo aplicável às entidades da administração indireta resulta na sujeição
de seu pessoal as regras próprias do funcionalismo público, especialmente ao regime jurídico único do ente federado em que fazem parte. B. A desconcentração administrativa é feita por meio de contrato entre pessoa jurídica pública e uma pessoa jurídica privada. C. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público criadas por lei, possuem capacidade de autodeterminação e são constituídas mediante capital público e privado. D. Uma sociedade de economia mista que explore atividade econômica não se submete ao regime de licitação para a contratação de obras, serviços, compras e alienações. Os principais traços distintivos entre empresas públicas e sociedade de economia mista estão na forma jurídica e na constituição do capital social. As empresas públicas podem assumir qualquer forma jurídica admitida em direito, enquanto as sociedades de economia mista devem sempre assumir a forma de sociedade anônima. Já com relação à composição de capital social, as empresas públicas são formadas exclusivamente de capital público, enquanto que as sociedades de economia mista conjugam capital privado e público, devendo a participação do capital público ser maior que 50%. E aí, gente? A, B, C, D ou E? Questão 6. 6. A, B, C, D e E. Um minutinho. Valendo! Ok. Tempo esgotado. Vamos lá. Tivemos aqui um palpite. Manu foi na letra C. E aí? Será que está correto? Vamos ver? Letra E. Onde é que a letra C está errada? As autarquias são pessoas jurídicas de direito público criadas por lei, até aqui tudo bem. Possuem capacidade de autodeterminação, são constituídas mediante capital público e privado? Não, somente capital público, tá? As autarquias, elas não possuem capital privado, tá, Manu? Lembre-se disso, certo? Aliás, as únicas que contêm capital privado são as sociedades de economia mista, tá certo? Sociedade de economia mista, ela pode ter capital público e privado. A letra E, ela tá correta, certo? Porque ela fala bem direitinho quais são os traços distintivos entre as sociedades de economia mista e as empresas públicas. As empresas públicas, elas têm capital 100% público, tá certo? Inclusive, elas podem assumir um tipo empresarial idêntico, certo, a qualquer outra forma admitida em direito, certo? Já as sociedades de economia mista, elas somente podem ser o quê? SA, Sociedade Anônima, tá certo? A letra A. O regime jurídico administrativo aplicável às entidades de administração indireta resulta na sujeição de seu pessoal às regras próprias do funcionalismo público. Não, certo? Existe, certo, existem exceções bem definidas aí. Por quê? As empresas públicas e as sociedades de economia mista, certo? Elas adotam o regime jurídico da CLT, tá certo? Então nós temos aí duas exceções que não são tão exceções assim, certo? Letra B.
A desconcentração é um ato de administração pública que cria um órgão dentro da própria estrutura, certo? O contato entre pessoa pública e privada seria a descentralização, certo? O contrato seria a descentralização, tá bom? A letra D está errada porque sociedade e economia mista faz parte da administração pública e por isso são submetidas às regras de licitação. Qualquer qualquer ente que faça parte da administração pública, direta ou indireta, precisa fazer licitação. A lei das licitações, ela traz aí pontuais e raras exceções. Mas, no geral, todo ente público, todo ente da administração pública precisa fazer licitação. Tá bom? Dúvidas? Vamos para a próxima? Questão 7. A banca é a FUNCERN, assistente geral, assistente legislativo, concurso da Câmara, que aconteceu há uns dias aí, não muito tempo atrás. Visando aperfeiçoar o sistema de controle interno, o Estado X, atendendo ao princípio da eficiência, subdividiu o órgão de planejamento e projetos em dois novos órgãos, um de planejamento e outro de projetos. É chamado conforme a doutrina de direito administrativo, em que há distribuição interna de competência dentro de uma mesma pessoa jurídica. A. Concessão. B. Delegação. C. Descentralização. E D. Desconcentração. Vamos aos palpites. Vamos aos palpites. Cadê os palpites? Está aqui os palpites. Questão 7. A, B, C e D. Um minutinho. Valendo! Ok, tempo esgotado. Temos aí um palpite na letra C, descentralização. Será? Vamos ver? Desconcentração, pessoal. Lembrem-se, a desconcentração, ela gera órgãos sem personalidade jurídica, tá certo? Enquanto que a desconcentração, ela gera órgãos sem personalidade jurídica, tá certo? Enquanto que a descentralização, ela gera entes de administração indireta, tá certo? Nesse caso aqui, ó, o que é que a gente tem? A gente tem uma secretaria que gerou o quê? Dois outros órgãos, tá certo? Então, se gerou órgão, não tenha dúvida, é desconcentração, tá certo? Não tem o que temer, tá certo? Aqui, só para a gente saber, concessão é um tipo de descentralização por delegação, feita por contrato, por prazo determinado e feita apenas com pessoas jurídicas. Delegação é a descentralização onde uma função é cedida a uma pessoa já existente, podendo ser por meio de concessão ou permissão ou autorização. O que mais? A descentralização é a delegação da função administrativa feita por outorga ou delegação. E a desconcentração é o ato que cria dentro de uma administração pública órgãos que não possuem o quê? Personalidade jurídica, tá, pessoal? Lembrem desse detalhe. Desconcentração gera órgãos, tá?
Descentralização gera administração indireta. Tá bom? Dúvidas? Próxima, questão 8. Metrocapital Soluções, agente de licitações, Prefeitura de Nova Odessa, São Paulo. Assinale a alternativa que representa o modelo brasileiro de administração pública, um órgão da administração direta. Vamos lá. Secretaria Municipal de Educação. B. Autarquia Municipal de Água e Esgoto. C. Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. D. Fundação Nacional dos Povos Indígenas. E E. Agência Nacional de Aviação Civil. Essa tá fácil. A, B, C, D ou E? Questão 8. A, B, C, D e E. Um minutinho, valendo. Muito bem. Rai deu o palpite, foi isso, Rai? Tivemos aqui 2 na letra A. Manu e Rai, eu acho. Será? Isso mesmo, gente. Muito bem. Ganharam pontos. Muito bem. Secretaria Municipal de Educação. A gente viu que secretaria, ministério, tudo isso é o quê? Órgão, certo? E se é órgão, ele faz parte do quê? Da administração direta, não tem personalidade jurídica, certo? A autarquia é o quê? Administração indireta, né? Então, letra B, administração indireta, não. Não, nanina, não. Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Senai, né? Senai é o quê? Entidade paraestatal. Nem é administração direta e nem administração indireta. FUNAI é o quê? Administração indireta, fundação, certo? Agência Nacional de Aviação Civil é o quê? Autarquia também. Tá certo? Comentários? Dúvidas? Vamos para a próxima? Questão 9, penúltima desse bloco. 2023, Banca Metrocapital Soluções, concurso agente de licitação da Prefeitura de Nova Oeste, São Paulo. A realização e a administração direta, entre administração direta e indireta, surge em essência do fenômeno da descentralização. A descentralização será efetivada mediante tanarã, quando o Estado cria uma entidade, pessoa jurídica, e a ela transfere determinado serviço público, o que pressupõe obrigatoriamente a edição de tanarã, que institua a entidade ou autorize a sua criação. E, normalmente, seu prazo é indeterminado. Assinale a alternativa que corretamente preenche as lacunas. Outorga e um decreto. B. Contrato administrativo e uma lei. C. Por colaboração e uma lei. D. Outorga e uma lei. E E. Contrato e uma emenda constitucional. A, B, C, D ou E?
Questão 9. A, B, C, D e E. Um minutinho valendo. Ok, tempo esgotado. Vamos ver. Temos aí 2 votos para a letra D. Será? Vamos ver? Outorga em uma lei. Vocês estão afiadas. Ganharam, faturaram aí pontinhos. Muito bem, né, gente? Ó, a descentralização será efetivada mediante outorga quando o Estado cria uma entidade, uma pessoa jurídica, e a ela transfere determinado serviço público, tá certo? Então, a outorga tem essa característica, tá? A criação de uma entidade jurídica. A delegação não. A delegação eu vou delegar a uma entidade já existente, tá bom? E a outorga, evidentemente, é feita através de lei, certo? Quais são mesmo as entidades criadas por outorga? Autarquia e fundação pública, tá certo? Tá aqui, ó, características da outorga: criação da personalidade jurídica para assumir determinada prestação de serviço, edição de lei, prazo indeterminado, pessoa jurídica criada assume titularidade e execução de serviço. Dúvidas? Bora para a última do bloco. Questão de número 10. Metro Capital Soluções, o concurso para auditor de controle interno da Prefeitura de Nova Odessa, São Paulo. Quando no âmbito de um mesmo órgão da administração direta, há distribuição de fundações e competências para outros órgãos públicos, ou fundações não, perdão, funções e competências para outros órgãos públicos em razão da matéria ou por critério territorial, havendo entre o órgão criador e o criado relação de hierarquia. Estamos diante do fenômeno denominado pela doutrina como A. Delegação negocial. B. Desconcentração. C. Descompressão. D. Descentralização. E E. Desconstrução. A, B, C, D ou E. Questão 10. A, B, C, D e E. Atenção, valendo!
Ok, tempo esgotado. Olha só, palpites na letra D. Descentralização. Será? Vamos ver? Eita, minha gente! Desconcentração! No âmbito de um mesmo órgão da administração direta, a distribuição de funções. Se é no mesmo órgão, eu crio o quê, minha gente? Órgãos, tá certo? Eu não vou criar um ente de personalidade jurídica própria. Lembrem-se desse detalhe, certo? Aqui é desconcentração, não é descentralização. Tá certo? Ó, olho vivo e faro fino. Dano 2023, olha só FGV. FGV, a banca que Rai ama, que Rai adora, que Rai tem o maior prazer de fazer os concursos dela. Né, Rai? O prefeito do município Alfa solicitou que sua assessoria esclarecesse como poderia ser criada uma empresa pública municipal. A assessoria respondeu corretamente que a ordem constitucional proíbe que os municípios criem entes dessa natureza. B. Deve ser criada por ato do Poder Executivo, independentemente de lei. C. A lei deve autorizar sua instituição. D. A lei, ou melhor, deve ser criada por uma decisão judicial. E deve ser instituída por lei. A, B, C, D ou E. E aí, gente? Vamos lá. Questão 11. A, B, C, D e E. Um minutinho. Valendo! Ok, vamos ver os palpites. Temos aí letra A, dois palpites. Será que proíbe? Será que é proibido mesmo? Será? É não, minha gente. A lei, ela autoriza a criação da instituição, tá? Nós estamos falando aí de uma empresa pública municipal. A empresa pública, ela é da administração indireta, tá certo? E sim, ela pode ser criada desde que haja o quê? Uma autorização para sua instituição, tá? E aqui, pessoal, cabe uma importante distinção, que ela fala que a lei deve autorizar e a lei deve instituir, certo? O tipo da administração indireta que é instituída por lei é a autarquia, tá certo? Então tem que tomar cuidado. A empresa pública, ela é autorizada por lei, certo? E tem diferença, professor? Tem. A autarquia, quando ela é criada, nós criamos uma lei só para criar aquela autarquia, certo? Então, para cada autarquia existente, tem uma lei correspondente, tá certo? Já a instituição, né, perdão, a empresa pública, certo? Ela pode ser criada com base numa lei já existente, certo? Então nós vamos ter aí várias empresas públicas que foram criadas com supedâneo em uma única lei, certo? Então aqui as nossos comentários, ok? Dúvidas?
É exatamente, mano, FGV. FGV gosta de uma conversa. Vocês entendem por que eu digo que hoje é dia de passar raiva? Né não? Vamos lá, minha gente? Vamos para a próxima? Mais uma da nossa querida, amada, odiada, idolatrada FGV. O que é que diz a FGV? Leia o trecho a seguir. Ou banca para gostar de uma historinha. O governo anunciou medidas para tentar dar vazão aos pedidos de benefícios previdenciários como aposentadoria, salário maternidade e auxílio-doença, que estão representados à espera de análise do Instituto Nacional do Seguro Social. Parte delas engloba a contratação de pessoal para auxiliar na redução das filas de pedidos. Globo.com, 30 de 1 de 2020. O INSS, uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia, é responsável por arrecadar as contribuições para a manutenção do regime geral de previdência. As autarquias são entidades que devem ser criadas por meio de a. Registro dos atos constitutivos. B. Contrato de gestão. C. Convênio. D. Resolução. E. E. Lei. A, B, C, D ou E. Vamos lá. A, B, C, D e E. Um minutinho. Valendo. Ok, ok. Vamos ver se agora as meninas venceram a FGV. Foram na letra E. Será? Vocês perceberam que esse texto que a FGV colocou na questão, se você lê ele, se você não lê ele, não faz diferença nenhuma. Porque a pergunta tem nada a ver com o texto. Botou só para ilustrar. E aí? Letra E. Ganharam pontinhos. Muito bem. O que me dá raiva da FGV é isso. É colocar coisa pra gente perder tempo. Certo? Porque se não tivesse esse texto, não ia fazer diferença nenhuma. Certo? A gente sabe, né, pessoal? A autarquia, ela é criada e instituída mediante lei. Tá certo? A pegadinha é você achar que a instituição ela não é uma criação também, tá certo? Então, ela é criada, instituída, regulada mediante lei, tá certo? Então, cuidado, tá? Autarquia e fundação é através de lei, beleza? Dúvidas? Né? A FGV, meu amigo, quem trabalha na FGV tem que fazer um, uma sessão de descarrego, porque o que deve ter de gente falando mal deles. Por falar em FGV, temos mais um aqui da Prefeitura de Niterói, agente administrativo. A administração indireta representa o conjunto de pessoas jurídicas com autonomia administrativa e financeira que recebe atribuições do Estado para desempenhar certas atividades administrativas. Assinale a opção que representa apenas exemplos de entidades da administração indireta.
A. Cooperativa e sindicato. B. Empresas públicas e ONGs. C. Partidos políticos e agências executivas. D. Entidades de apoio e Tribunal de Justiça. E E. Sociedade de Economia Mista e Fundação Pública. Vamos lá. A, B, C, D ou E? Ok. Um minuto. Valendo. Ok, pessoal, deu tempo já. Letra E, Sociedade de Economia Mista e Fundações Públicas. Será? Muito bem. Essa tava fácil, né? Isso aí para vocês verem que a FGV não faz só coisa difícil, né? Quer dizer, não é porque a cada 1000 questões que a gente traz da FGV, um é fácil, que eles não fazem questão fácil, né? Mas é aquela coisa. Pessoal, Sociedade de Economia Mista e Fundação Pública tá lá no rol do artigo 4º, inciso 2 do Decreto-Lei 200/1967, certo? As outras, nada a ver, tá? Ó, cooperativa e sindicato são pessoas jurídicas de direito privado, não se enquadram na administração direta, nem na indireta, ainda que represente algum interesse de coletividade, certo? ONG, pelo amor de Deus, organização não governamental. Certo? Se é não governamental, é evidente, óbvio, claro, que não faz parte da administração pública, mesmo que ela tenha alguma função de interesse público. Entidades de apoio são o quê? As paraestatais, certo? Embora elas também prestem auxílio à administração pública, não são vinculadas à administração pública. Tá bom? Dúvidas? Vamos para a próxima. Eita, que só tá dando FGV nesse finalzinho. Agente administrativo para a Prefeitura de Niterói, com o objetivo de conduzir ações voltadas para o planejamento e desenvolvimento urbano e ambiental do município, a então Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo do município Alfa foi reestruturada e desmembrada em duas secretarias, uma do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e Sustentabilidade e outra de Urbanismo e Mobilidade. O fenômeno administrativo narrado representa um processo conhecido por desconcentração, descentralização, privatização, participação popular e ou concessão. Vamos lá. Questão 14. A, B, C, D e E. Um minuto, valendo.
Ok, ok, tempo esgotado. Desconcentração, será? É, muito bem. Agora vocês aprenderam. Tá vendo, é? Cadê Agra? Agra tá dormindo com Joyce. Tá lá, deitada. Pessoal, desconcentração, tá? Quando a gente pega uma secretaria e divide em duas, a gente tá o quê? Criando uma secretaria, certo? Se a gente cria uma secretaria, então isso é o quê? Desconcentração, tá certo? Vou deixar vocês aqui com os comentários enquanto eu vou pegar a Agra para mostrar, já que Rai quer ver a Agra porque ela resgatou a recompensa. Só um minuto. Aqui está a gata feita de puro ódio, como vocês podem ver, certo? Estava lá dormindo, certo? Lá no hack. Eu achei que ela estava lá com Joyce, mas não, estava lá no hack, certo? Estava lá muito bem tranquila, mas foi acordada sumariamente para ser mostrada para a internet. Cá está. Vá lá, minha filha, vá dormir, vá. Aperrear sua mãe, vá. Vamos lá, pessoal, a última de hoje. E é claro, a gente não podia deixar de colocar mais uma da FGV para encerrar. E o concurso, minha gente, é um concursão, é um concurso grande. Juiz Federal Substituto do TRF da Primeira Região. Um determinado ente da federação pretende criar, com autorização legal, nova pessoa jurídica para exercer atividade econômica em sentido estrito, mas pede um parecer à sua procuradoria sobre a melhor estrutura a adotar. Nesse sentido, sobre as principais características das entidades que compõem a administração pública indireta, é correto afirmar que a. A autarquia pode ter personalidade jurídica de direito público ou privado, de acordo com sua área de atuação. São exemplos de autarquia a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, a Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP. B. A sociedade de economia mista é pessoa jurídica de direito privado e, portanto, pode exercer atividade econômica. A Caixa Econômica Federal é um exemplo de sociedade de economia mista. C. A expressão empresa estatal ou governamental é sinônimo de expressão jurídica empresa pública, podendo ser usado ambos os nomes para designar a pessoa jurídica de direito privado com capital inteiramente público. D. A empresa pública é pessoa jurídica de direito privado com capital inteiramente público e organização sob qualquer das formas admitidas em direito. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social é um exemplo de empresa pública. E. A autarquia que tenha personalidade jurídica de direito privado pode ter seus bens penhorados e perde a imunidade tributária. A, B, C, D ou E. Último palpite de hoje, questão 15, a mais difícil. A, B, C, D e E. Valendo!
Essa estava bem capciosa, né? Vamos ver. Fomos para a letra C. Manu não quis nem tentar. Mas será que é a letra C? É a letra D. Gente, essa estava difícil, confesso, tá? Mas vamos lá. Nos comentários a gente tem as informações. Galera, aqui é importante a gente entender que a FGV ela vai cobrar de você não só o conhecimento da descrição, como também o exemplo por ela citado, tá certo? A autarquia não pode ter personalidade jurídica de direito privado, apenas de direito público, certo? Empresas públicas, sociedade de economia mista e consórcio público é que pode ter personalidade jurídica de direito privado. Lembrando que o consórcio ele tem toda aquela questão, certo, de ser ou não, como é que se diz, aceito como pessoa jurídica, como entidade da administração indireta, tá certo? Aí a Caixa é uma empresa pública, não a sociedade de economia mista, certo? O Banco do Brasil é que é uma sociedade de economia mista, tá certo? Empresa estatal é um conceito amplo, muito amplo, certo? Ele engloba tanto empresa pública quanto sociedade de economia mista, e não apenas empresa pública, tá certo? A letra D é a única que está correta. Por quê? A empresa pública é naturalmente pessoa jurídica de direito privado, cujo capital é inteiramente público. BNDES é um exemplo, tá?